Por gentileza, se você puder, vamos ficar em pé. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Eu vou ler, você acompanha por gentileza. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Até aqui. Vamos orar? Pai, por favor, em nome de Jesus, fala conosco, fala com teu povo, edifica, Pai, as nossas vidas no temor ao teu santo nome. Espírito Santo, por misericórdia, passeia no meio do teu povo, ó Deus, opera poderosamente para que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Em nome de Jesus, amém, Pai. Irmãos, podem se assentar, por favor? Essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, é um dos documentos mais importantes que nós temos em um Novo Testamento, porque esse é um documento que fala sobre a nova sociedade do povo de Deus. Quando a gente pensa em povo de Deus, automaticamente a maioria dos crentes vai se recordar do Antigo Testamento e vai se lembrar de Israel. Só que Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que a partir de agora, a partir da vinda de Jesus, o Senhor está construiu, continua a construir uma nova comunidade, uma nova sociedade. E que nova sociedade é essa? A igreja. Paulo, como sempre, ele é muito didático, ele é extremamente previsível no que diz respeito à escrita. A metade dos escritos do apóstolo Paulo é doutrinação. Então, nessa metade, por exemplo, em Efésios, ele vai falar sobre predestinação, eleição, redenção pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo, a pessoa de Cristo, a igreja. Na segunda parte, que é uma parte prática, ele vai falar sobre relacionamentos de pai e filho, marido e mulher, senhores e escravos, etc. Oração, batalha espiritual. Então, resumidamente, é isso. Resumidamente, Efésios trata sobre isso. Mas e o nosso texto? Fica com a sua Bíblia aberta, por favor. Aqui no nosso texto, irmãos, o apóstolo Paulo está detalhando para mim e para você sobre como nós viemos a pertencer a esta nova comunidade. Na teologia do apóstolo Paulo, e isso é muito forte, e isso é muito patente, eu e você não pertencíamos ao povo de Deus. Nós estávamos nas trevas. Nós éramos, infelizmente, filhos da ira, você vai ver. Nós, infelizmente, não éramos, e ninguém nasce filho de Deus, né? Pela graça do Senhor, pelo poder de Deus, que nós somos transformados em filhos do Senhor. Então, veja só comigo, por exemplo, versículo 1, versículo 5. Quem éramos? Mortos. Nós estávamos mortos. Versículo 1 vai falar isso, versículo 5 vai falar isso. Ou seja, não tínhamos a vida de Deus em nós. Éramos semelhantes a todas as demais pessoas, farinha do mesmo saco. Andávamos de acordo com o pensamento desse mundo, de acordo com os caminhos perversos das sociedades sem Deus. Você pode ver comigo o versículo 2, versículo 3, versículo 4, quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos destinados à ira, diz a palavra de Deus, repito, Efésios capítulo 2, versículo de número 4, depois você pode estar dando uma olhada aí com mais vagar, mas em Cristo agora tudo mudou. Se antes éramos mortos, hoje temos vida. Se antes estávamos destinados à ira, hoje nós somos destinados ao amor de Deus. Se antes nós andávamos como todo mundo anda, hoje andamos de acordo com a vontade do nosso Senhor. Nossa situação mudou completamente. Você pode ver comigo, por exemplo, o versículo de número 6, Efésios capítulo 2, versículo de número 6, que hoje, de uma maneira, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, de uma maneira mística,
de uma maneira sobrenatural, nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Veja só comigo, por favor, o versículo de número 6, quando Paulo diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Ué, pastor, que ressurreição é essa? Eu nunca morri para voltar à vida. Você foi ressuscitado espiritualmente. Você não tinha a vida de Deus e agora você passou a ter a vida de Deus. É nesse sentido que você foi ressuscitado. Como se isso fosse coisa pouca, pequena, continua o versículo de número 6. E com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia, vai ter outras versões aí, outras traduções, nos fez assentar, entronizou. Cristo está assentado no trono do universo. Ele governa tudo e todos. E agora, porque Cristo me salvou, eu estou assentado junto com Cristo no trono. Não porque eu seja alguma coisa, mas Ele me deu, Ele te deu, Ele nos deu esse privilégio. É coisa pouca, irmãos? Não, não é. É maravilhoso. E por que tudo isso aconteceu? Versículo de número 7. Por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Só por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Eu tenho absoluta convicção que hoje nós entendemos pouco do que é a misericórdia de Deus. Pouco do que é a bondade de Deus. Mas um dia, veja comigo o versículo de número 7, nós vamos compreender plenamente quão grande, quão profunda, quão inigualável é a bondade e a misericórdia de Deus. Hoje, até por causa do pecado, muitas vezes nós nos achamos merecedores. Nós nos achamos realmente pessoas especiais. Nós nos achamos pessoas acima da média. E se você tem um pouco mais de cultura, se você tem um pouco mais de dinheiro, a tendência é realmente nós nos vermos muito além do que realmente nós somos. Paulo diz então no versículo de número 7, só observa comigo, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Lá na frente, lá na eternidade, a gente vai olhar assim e dizer assim, Senhor, sem palavras, como o Senhor é grande. Hoje a gente pode ter uma noção, quanto mais você sabe que você é pecador, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe e eu sei que somos pecadores. Irmãos, mas voltando aqui, o apóstolo Paulo dá essa aula toda aqui sobre a salvação, por que acontece, o que moveu, o que deixou de acontecer, etc, 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 para no frigir dos ovos, irmãos, para eu e você nos relembrarmos de dois pontos importantes lá da Reforma Protestante. Somente a graça, somente a fé. Somente a graça de Deus, somente pela fé, nós somos o que somos. Recebemos o que recebemos, receberemos o que receberemos, a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos, o privilégio de viver eternamente na presença do Senhor. Vamos de maneira muito objetiva, veja aqui comigo, por favor, destrinchar um pouquinho sobre isso e ver um pouquinho melhor sobre essa salvação que você recebeu, que eu recebi, pela graça, mediante a fé. Em primeiro lugar, vamos repetir, Vamos rever, melhor dizendo, versículo 1, versículo 5. Paulo deixa claro, é graça, graça, graça do início ao fim. Você pode, quem é crente mais novo, ou quem está começando na fé, pode até se perguntar, o que é esse negócio de graça? Se você pega uma literatura antiga, os antigos usavam bastante, vossa graça. Já ouviram? Quem já leu aí escrito antigo já deve ter visto isso aí, vossa graça, não faz parte do nosso cotidiano, a gente talvez só use a palavra graça aqui para aquela coisa, se custou alguma coisa ou se não custou. Se não custou, foi de graça, Foi de graça. Mas essa palavra, ela é riquíssima. No Antigo Testamento, no vocabulário hebraico, essa palavra é tão rica que ela nunca é traduzida de ponta a ponta, de Gênesis a Malaquias, de uma só forma. A palavra no original é hesed, graça, amor leal, fidelidade,
misericórdia. E Paulo era judeu. Paulo sabia tudo isso. Mas só há uma palavra, no caso do grego, né, para isso: graça. A graça de Deus é esse amor leal. A graça de Deus é o favor imerecido. A graça de Deus é a manifestação da fidelidade, da bondade de Deus. A graça de Deus, irmãos, é tudo isso. Versículo de número 1, mais uma vez. Então eu só vou resumir e dizer o seguinte, para a gente entender, para não ficar filosofando muito. Graça é favor imerecido, você recebeu. Não merece, eu não mereço. Deus dadivosamente pega e diz assim, ó, toma, é teu. É para você, irmãos. É para você, é para mim, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 1 diz assim, depende da versão, né? Eu estou usando aqui, vou usar aqui a King James. Ele diz assim, ele vos concedeu vida. Em outras versões vai dar, e aparece no original mesmo o verbo dar, ok? Que algumas traduções vão adaptar aí. Versículo de número 5, a NVI, ele nos deu vida. Qual é o versículo mais famoso das Escrituras? Eu não tenho dúvida que é João 3,16. Você lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Ele não vendeu, ele não emprestou, ele deu gratuitamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa ideia de graça, como eu disse para vocês, não é invenção do apóstolo Paulo. Ele não criou a salvação pela graça. Desde o Antigo Testamento, tudo é graça. Vamos recordar rapidamente? Adão e Eva pecaram. Adão e Eva transgrediram. Deus disse, não faça, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. Eles fizeram. Foram expulsos do paraíso. Começaram a se distanciar de Deus. O que Deus faz? Vai ao encontro deste homem. E assim, você vai pegar várias e várias histórias. Pega a história da humanidade, irmãos. É uma história de guerra, de conflitos. É uma história de loucuras, de insanidades. Mas mesmo assim, Deus continua investindo. Deus continua dando. Deus continua manifestando graça, favor imerecido. Essa graça, irmãos, veja comigo, por favor, alguns textos. Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Essa graça é manifestada não porque Deus anteviu que você seria bonzinho, porque anteviu que você faria coisas boas, porque anteviu potencialidade. Inclusive tem algumas músicas, mesmo dentro do nosso meio no nosso meio evangélico, que beiram a heresia, né? Quer dizer, Deus resolveu investir em você porque viu potencialidade em você. Irmãos, só existe uma potencialidade real dentro de nós, seres humanos. A potencialidade para o pecado. A potencialidade para virar as costas para Deus. Esse ano eu estou terminando essa semana, com a graça de Deus, termino acho que minha 28ª, minha 29ª leitura do Antigo Testamento. E toda vez eu fico impressionado. Você pega de Gênesis e vai até Malaquias. Séculos e séculos de séculos. Deus indo atrás do homem, o homem virando as costas para o Senhor. Deus salvando o seu povo se rebelando, se tornando idólatra e ingrato contra Deus. Irmãos, o amor e a graça de Deus são tremendos, são maravilhosos. Por isso que eu disse e repito, só lá na eternidade que a gente vai ver como esse amor, como essa graça são tremendos, profundos, indescritíveis. Paulo então vai falar, irmãos, vai usar um outro vocabulário aqui, mas veja aqui comigo, Romanos capítulo 3, versículo de número 24, vai falar absolutamente claro para mim e para você que é graça. Romanos 3, 24, o que diz? Vamos ler juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Um comentarista falou uma coisa muito engraçada, que é uma redundância isso aqui, né? Gratuitamente por sua graça. A graça não é de graça, mas assim, para que não haja nenhuma dúvida, gratuitamente por sua graça. Veja Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Ele vai dizer, não são obras, não é esforço,
não é mérito, é graça de Deus. Muitos dos santos, e quando eu falo santos, homens e mulheres de Deus, ok? Não é santo conforme a compreensão romanista. Homens e mulheres de Deus. Quanto mais eles se achegaram à presença de Deus, quanto mais eles se perceberam pecadores, mais eles vislumbraram a grandiosidade da graça de Deus. Perceberam o seguinte: Senhor, realmente não é por mim, é só pelo Senhor. Diz a palavra de Deus, irmãos, Romanos 11, 5 e 6. Vamos ler juntos? Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais o quê? Pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Não são obras. Aí alguém pode dizer, sim, nós fazemos coisas boas. Sim, é capaz que um pai e uma mãe se disponham a morrer pelos filhos. Mas ainda, irmãos, que conseguíssemos praticar coisas boas, sem a mancha do pecado, eu uso dois pensamentos aqui. Não estou falando de nenhum partido político, porque isso acontece na direita e na esquerda, no centro, né? O que mais ouvimos são escândalos, né, de políticos dos mais variados partidos. Então não estou pensando em ninguém. Mas imagina um político que fez muito bem para o seu povo, para a sua sociedade. Um baita de um administrador, um cara com uma capacidade administrativa extraordinária. Mas esse homem roubou milhões, corrompeu servidores, formou quadrilha, arrumou todo um esquema para se dar bem. Esse político, esse homem deveria ser desculpado porque foi um baita de um administrador? Deveríamos olhar para ele e dizer assim, não, tudo bem, essas coisas boas que você faz e fez justificam os erros que você cometeu. Vamos mudar, esquece político. Vamos pensar agora num traficante. Eu conheço a realidade de favela, eu trabalhei durante anos. Conheci traficantes, conheci muita gente. Vários deles ajudam dezenas e centenas de pessoas. Vários deles pegavam dinheiro do tráfico para ajudar a comprar remédio, para pagar consulta médica, para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Vários deles, entre aspas, dão emprego. Dão emprego para muita gente mesmo. Então a gente deveria dizer assim, olha quantas coisas boas que esse homem, que esse traficante está fazendo. Está gerando economia, né? Está fazendo a economia girar. Nós deveríamos fazer vistas grossas para todos os males provocados pelo tráfico de drogas e por esse traficante, porque ele fez coisas boas. Irmãos, eu sei e você sabe que não é assim. Da mesma forma, as coisas boas que eu faço não têm o poder de apagar as coisas ruins que eu já fiz e continuo fazendo. Por isso a Bíblia fala que a salvação é pela graça. É pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto eu e você não conseguirmos nos enxergar como realmente pecadores, como pessoas carentes da graça de Deus, nós nunca vamos alcançar a bênção da salvação. Em segundo lugar, veja comigo, por favor, versículo de número 8. Paulo vai falar, mais uma vez, que é pela graça que vocês são salvos. Versículo 5, ele vai falar que é graça. Versículo 1, ele vai dizer que Deus deu, concedeu, dá gratuitamente para todos nós. Mas essa salvação, ela se materializa, irmãos, por meio da fé. Né? A minha fé não é a moeda de troca. A minha fé é a estrada, né? É a ponte aí, que vai ligar, que vai fazer com que essa salvação se materialize. Versículo 8, veja comigo mais uma vez. Porquanto, pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Mesmo no Antigo Testamento, irmãos, não foi pela guarda da lei, das boas obras, de caridade, dos esforços, do merecimento, que o indivíduo alcançava, que o Israel de Deus foi salvo, foi pela fé. Veja comigo Romanos 1,17. Eu
parcialmente vou concordar com os meus irmãos pentecostais e neopentecostais, quando eles dão uma certa ênfase na questão da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. De fato, como nós aprendemos lá no Antigo Testamento, e Paulo realmente vai pegar essa ideia e vai trabalhar fortemente com essa ideia, o justo viverá pela fé, sem sombra de dúvida. Né? Os grandes homens e mulheres de Deus são, sobretudo, pessoas de fé. Uma fé submissa, uma fé autêntica, uma fé corajosa, uma fé que não apenas conquista, mas uma fé também que que dispõe o indivíduo a sofrer. Essa é a fé que, sem sombra de dúvida, agrada ao Senhor. E Paulo, em Romanos 1, versículo 17, ele vai ensinar o seguinte, que do princípio ao fim, na nossa vida, na nossa caminhada, tudo se dá pela fé. Veja só comigo, por favor, Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça o que, irmãos? Que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. E não é só essa justiça, né? É a nossa vida como um todo, do início ao fim, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo vai falar muito sobre isso. Ele vai usar um outro vocábulo chamado justificação. O que é justificação? É o ato que Deus nos declara sem culpa. É o ato pelo qual Deus diz assim, olha, não há condenação, não há culpa, você está justificado. E como que esse indivíduo é justificado? Como o homem e a mulher são justificados? Pela fé. Veja comigo, Romanos 3, 28. Romanos capítulo 3, versículo 28, diz assim a Bíblia, pois sustentamos que o homem é o quê, irmãos? Justificado pela fé, independente da obediência à lei. É pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 16. E nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar muito sobre isso. E ele diz assim, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos, temos fé em Cristo Jesus, para sermos o quê, irmãos? Justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém vai ser o quê? Justificado. E por fim, Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, que quando você olha para Jesus, quando você ouve a história bíblica, e a história bíblica diz que Jesus morreu por você, entregou-se por você, se você crê nisso. Se você crê que Ele é o Salvador, se você acredita nisso, se você acredita, irmãos, eu e você seremos justificados pela fé, exaltado seja o nome do Senhor. Mas mesmo essa fé, irmãos, que não pode ser confundida com a fé natural, né? Todo mundo crê em alguma coisa, até o ateu crê. Todos creem. Não existe existência sem fé, simplesmente é impossível. Todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo deposita confiança em alguma coisa. Seja no mercado, no sistema financeiro, num sistema político, numa teoria, numa ideia, todo mundo acredita em alguma coisa. Mas essa fé que nos salva é especial. Essa fé que nos salva é uma graça que Deus nos dá, exaltado seja o nome do Senhor. Jesus falou isso em João 10, 26. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. As pessoas dizendo assim, os crentes, né? Os cristãos. Poxa, mas por que a pessoa não aceita? Poxa, mas por que a pessoa não se entrega para Jesus? Poxa, mas por quê? Por quê? Porque infelizmente nem todo mundo, irmãos, nem todo mundo se dispõe a crer. Porque nem todo mundo realmente se quebranta. Por isso Jesus disse assim, mas vocês não creem, porque vocês o quê? Não são minhas ovelhas. Se você crê, bendiga o nome do Senhor.
porque é maravilhoso. Porque é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Por fim, irmãos, Paulo termina e agora a gente vai voltar à questão de fazer coisas boas. E por fim, a gente vai aprender que essa salvação, que não é pelas obras, que não é pela lei, que não é pelo merecimento, vai desembocar, vai me obrigar, vai me responsabilizar a viver de acordo com a vontade de Deus, a praticar boas obras, né? Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, irmãos, que a verdadeira fé, ela é operosa. A verdadeira salvação, ela produz frutos. Ela produz e evidencia frutos agradáveis a Deus. A verdadeira salvação me leva a um compromisso. Quem é verdadeiramente de Jesus, quem é verdadeiramente salvo, tem um compromisso de obediência, tem um compromisso de fidelidade, tem um compromisso de santidade, tem um compromisso de boas obras. Veja comigo Efésios 2:9, a gente vai ver que categoricamente o apóstolo Paulo afirmou que não é pela lei, não é pelo esforço, não é por qualquer virtude inata. Paulo, depois que falou, pela graça vocês são salvos mediante a fé, né? Isso não vem de vocês, versículo 9, não por obras para que ninguém se glorie. Mas aí nós temos o versículo 10, veja comigo por favor o versículo 10, aí sim, vamos ver acertadamente, e acertadamente, irmãos, devemos enxergar assim, porque somos o quê? Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma questão de ordem. Imagina mentalmente colocar uma carroça na frente do boi. Não vai dar certo. Imagina mentalmente uma locomotiva, né, um trem, locomotiva e vagões. Você pega o vagão e coloca à frente da locomotiva. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Da mesma forma, irmãos, não são as boas obras que vêm antes, elas vêm depois. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E porque nós somos salvos, porque nós fomos salvos, diz a palavra de Deus, nós fomos salvos para praticar essas boas obras. Se eu não pratico, veja comigo por favor, e nós vamos ver aqui 2 textos, Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19, se eu simplesmente digo, creio, mas não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com a igreja de Cristo, eu digo que creio e sei que Deus quer que eu viva em santidade, sei que Deus quer que eu não viva contrário à vontade dEle e à palavra dEle. Se eu não pratico, se eu não vivo em santidade, a minha fé é mentirosa. Porque eu não tenho obras para comprovar que eu realmente tenho a verdadeira fé. Se você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, você vai comprovar a sua fé por intermédio das boas obras. Não para impressionar Deus. Deus não precisa ser impressionado, nem persuadido, nem absolutamente nada, né, do que eu faça ou você venha fazer vai persuadir Deus, vai mudar a mente de Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas para que eu e você realmente revelemos para nós mesmos, para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos a verdadeira fé. Diz o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 19. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios fazem o quê, irmãos? Creem e tremem. Irmãos, essa é a chamada fé de demônio. Qual é a fé do demônio?
O demônio, Satanás e os demônios de um modo geral, sabem muito mais do que eu. Eles estiveram um dia na presença de Deus, antes de serem expulsos do paraíso. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem e conhecem a glória de Deus. Eles tiveram uma visão de Deus que eu hoje ainda não tenho, e você também não tem. E a pergunta que a gente faz, eles obedecem a Deus? Bem, se Deus mandar, eles vão obedecer. Mas de livre e espontânea vontade, não obedecem. Eles procuram fazer a vontade de Deus? Não, não procuram fazer a vontade de Deus. Assim, Tiago diz para mim e para você, se você diz que crê, mas se você não tem boas obras, a tua fé, se você não obedece, se você não é comprometido, se você não vive em santidade, se você está revelando que infelizmente nunca conheceu. Fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago. Ainda mais, Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. Se nós dissermos que temos fé, mas irmãos, se nós não praticarmos, a nossa fé vai ser falsa, a nossa fé vai ser mentirosa, a nossa fé vai ser hipócrita. E se tem uma coisa terrível, 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 para quem tem um mínimo de vergonha na cara, né, é se passar por mentiroso, é se passar por hipócrita. Diz a palavra de Deus, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Líderes da igreja que conheciam a Bíblia, líderes da igreja do Antigo Testamento que ensinavam, líderes da igreja que eram referências para o povo de Deus. Aí Jesus diz assim, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. O problema deles não era de conteúdo, o problema deles não era de verdade. Eles tinham a verdade da palavra de Deus, eles conheciam a verdade da palavra de Deus. Qual era o problema deles? Eles não praticavam, eles não obedeciam. Diz a Bíblia, vamos continuar? Vamos ler juntos? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Sabe o que faltava para eles? Boas obras. Por isso eu e você precisamos, com temor e tremor, nos aproximar diante de Deus e falar assim, Senhor, a minha fé é verdadeira? Senhor, eu tenho vivido compromissado com o Senhor, com o teu evangelho, eu realmente te amo, Senhor, realmente eu busco fazer a tua vontade, a referência da minha vida é o Senhor e a palavra do Senhor, porque, irmãos, sem apontar dedo para ninguém, nós vivemos hoje a época dos desigrejados e a época do nominalismo. Todo mundo se diz cristão. Todo mundo se diz cristão. Mas o verdadeiro filho, filha de Deus, ele não apenas diz, ele vive. Ele vive. Essa é a ideia. Por fim, irmãos, veja comigo Mateus 3,10. Aquilo que João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 10, denunciou no seu tempo, ainda vale para hoje, né? Aí o profeta João Batista, ele vai dizer o seguinte, você crê mesmo? Então mostra essa sua fé. E ele vai falar assim, a árvore precisa produzir frutos. Precisa produzir frutos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não estou me referindo aqui a dinheiro, a você ganhar 1000 pessoas para Cristo. Se ganhar 1000 pessoas para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas é caráter, é vida, é santidade, é obediência, é amor a Deus acima de todas as coisas. Essa é a ideia. João Batista diz assim, e ele vai falar, não basta você ser religioso, tem que viver com compromisso. E as suas obras, as suas boas obras, que são feitas para Deus, mostram o compromisso que você tem. João Batista diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores. Tem uma árvore seca, uma árvore que não produz mais frutos. Como aconteceu com Jesus. Jesus ia para Jerusalém, estava com fome, viu uma figueira, né? Estava com flores, aquela coisa toda. Opa, tem fruto ali. Eu vou lá comer o fruto.
procurou, olhou nos galhos, olhou em tudo, falou assim, cadê fruto? Não tem fruto. É uma árvore mentirosa. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse, seca-te. E aquela figueira secou. João Batista usa a mesma ideia para dizer o seguinte, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der o quê, irmãos? Bom fruto será cortada e lançada no fogo. Misericórdia em nome de Jesus. Eu termino aqui, irmãos, dizendo para você que só há um Salvador. A salvação é o quê? Graça. Graça. Mediante o quê, irmãos? Se materializa pela fé. Você é salvo? Então, viva agora para glorificar a Deus por intermédio das boas ações. Por intermédio da obediência. Por intermédio do compromisso. Por intermédio do amor ao Senhor. Né? Deus nos chamou para isso. Irmãos, lá na Reforma Protestante, e eu termino aqui, as pessoas acreditavam que podiam comprar a salvação. Tinha gente que comprava perdão. As indulgências nada mais, nada menos do que eram isso aí naquela época, naquele contexto. Tetzel ganhou muito dinheiro dizendo o seguinte, quando uma moeda cair aqui no fundo desse cofre, uma alma sai do purgatório. A bênção de Deus, o perdão de Deus não é comprado nem vendido. É recebido gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você é salvo? Viva coerentemente diante de Deus, para a glória dele, para o bem da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.